Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Mais uma instrução do Sermão da Montanha, onde Jesus nos convida a mais uma mudança de comportamento. E dessa vez, como recompensa, receber aquilo que nós mais necessitamos, que é a compreensão e a misericórdia de Deus diante das nossas imperfeições. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo já começa com uma pergunta que Pedro faz a Jesus. Mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me ofendeu? Serão 7 vezes? E Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Esta fala do Cristo nos remete a relacionar o perdão com a continuidade, ou seja, nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, todas as vezes que nos sentimos ofendidos. Todas as vezes. O número 7 é um número cabalístico. Para o judeu, representava uma quantidade especial. 70 vezes 7, então, infinitamente. Então, Jesus recomenda que nós perdoemos sempre. E que quando nós conseguirmos esse objetivo, nós seremos bem-aventurados, ou seja, vitoriosos. Teremos vencido mais uma etapa dessa transformação íntima tão necessária para que encontremos a felicidade. Assistindo uma palestra do Divaldo Franco há pouco tempo, ele fala de uma trabalhadora da casa que chega no centro muito feliz. Então, aquele dia ela cumprimenta todos efusivamente. Ah, bom dia, bom dia. E o Divaldo, olhando para ela, diz assim, nossa, quanta felicidade, irmã. É, Divaldo, ela responde, hoje perdoei o meu marido pela última vez. 490 vezes, conforme Jesus ordenou. 70 vezes 7, então, perdoei-o 490 vezes. Agora já posso me livrar daquele traste. Não preciso mais conviver com ele, porque segui a lei. E o Divaldo sorri, olha bem para ela e diz assim, parabéns, irmã, mas na próxima encarnação voltarás com ele. Ah, Divaldo, disse ela, está rogando uma praga em mim? E o Divaldo sorri mais uma vez e disse, não, irmã, é que na próxima encarnação você vai aprender a amá-lo. Essa história que Divaldo conta é muito interessante porque nos remete a refletir sobre o sentido do perdão. Será que aquela esposa realmente perdoou seu marido 490 vezes? Ou simplesmente ela foi tolerando os erros com o propósito de atingir esse número e finalmente se libertar do traste, como ela mesma disse? Claro que ela não perdoou, nem uma única vez. O perdão, ele representa algo muito maior do que a tolerância diante do erro, do que deixar para lá. O perdão, ele deve vir de dentro para fora. É uma escolha. Uma escolha que poderemos fazer diante de algo que nos incomoda, da adversidade. É importante nós refletirmos sobre isso, porque muitas vezes conseguimos dizer a outras pessoas, eu perdoei o fulano que me ofendeu nessa ou naquela coisa, mas eu não quero nem olhar para ele. Muitas vezes nós dizemos até para a pessoa, olha, eu te perdoo, mas no íntimo nós não suportamos a ideia de estarmos no mesmo ambiente. Por que isso acontece? Porque o nosso orgulho continua ferido. Porque nós ainda não conseguimos aceitar que uma pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser fazer, é o livre-arbítrio. E que as reações que eu tenho diante das atitudes do outro fazem mal somente para mim. Então, à medida que nós vamos compreendendo o perdão
com uma escolha que fazemos de não sofrer, então nós vamos percebendo essa condição que Jesus coloca. Seremos misericordiosos, seremos bem-aventurados quando formos misericordiosos. Então, quando nós conseguirmos vencer o nosso orgulho e conviver com o nosso semelhante sem odiá-lo, sem sentir mágoa, sem guardar rancores, então nós teremos vencido o nosso próprio orgulho, porque é o orgulho que nos leva a essa atitude. Precisamos refletir muito sobre isso. Perdoar é uma escolha, uma vontade íntima de aceitar que o outro fez o que fez e que nós, compreendendo a lei de causa e efeito, aceitamos que cada um faz para si mesmo. E aquela situação que me ofendeu, que até pode ter me prejudicado, ela é de responsabilidade daquela pessoa que fez. E eu não sou uma vítima inocente. Se existe justiça no mundo e Deus é infinitamente justo e bom, eu não vou passar por situações que eu não mereça. Então, normalmente, o escândalo que vem provocar a ira, que vem nos levar à mágoa, ao rancor, e muitas vezes até ao ódio, ele aconteceu esse fato para que eu pudesse me conhecer um pouco melhor, para que eu pudesse compreender os meus limites, o quanto de tolerância eu tenho, o quanto eu sou capaz de aceitar o livre-arbítrio das pessoas com quem eu convivo. Então, o perdoar 70 vezes, 7 vezes, quer dizer, todas as vezes, é uma atitude daquele que deseja a própria felicidade. Porque o perdão que nós concedemos a alguém que nos ofendeu, que nos magoou, que cometeu um erro, esse perdão não modifica a vida daquela pessoa. Ela vai modificar a nossa vida. Somos nós que nos libertamos da mágoa, somos nós que nos libertamos do rancor, somos nós que evitamos o ódio e a vingança, que é uma consequência do ódio. Então, o beneficiário é aquele que perdoa. O ofensor, aquele que foi a causa do escândalo, ele vai responder pelo seu ato, não necessariamente para nós. Vai responder porque a cada um será dado segundo as suas obras, e no momento apropriado, quando Deus, na sua infinita misericórdia, perceber que esse irmão tem condições de resgatar o seu erro, ele vai oferecer as condições, como ofereceu para nós. Analisando toda a situação, o momento de escândalo, aquele em que alguém nos ofendeu, nos prejudicou, é uma grande prova que nos foi oferecida. E, pela misericórdia de Deus, isso só aconteceu porque estávamos prontos. Então, ter essa visão, essa compreensão dos fatos, nos leva a compreender esse instrumento que é o perdão. Uma escolha que fazemos diante da dor que nos invade, quando alguém nos contraria, quando alguém faz algo contra os nossos interesses, contra os nossos desejos. Aprender a perdoar, ou escolher perdoar, é escolher ser mais feliz. Porque aquele que guarda o rancor, aquele que guarda a mágoa, aquele que sente ódio e desejo de vingança, se aprisiona nesse sentimento de tal forma que mesmo depois de desencarnado, continua assim. Por isso que nesse capítulo ainda, Kardec coloca uma frase do Cristo que diz assim: se tiveres algum problema com o teu irmão, reconcilia-te com ele enquanto estás ao lado dele. Numa clara observação de que nós estaremos lado a lado na matéria, convivendo nesse instante da nossa existência, mas que o fato de nós morrermos, ou deixarmos o nosso corpo, não vai modificar os nossos sentimentos. Então, aquele que desencarna odiando, continua odiando como espírito. E esse é um processo que, dentro da doutrina espírita, se chama obsessão.
Então, quando Jesus nos recomenda que nós nos reconciliemos enquanto estamos lado a lado, é justamente para que facilitemos o nosso próprio futuro. Porque diante do nosso desejo de harmonização das situações, nós vamos entrar num padrão vibratório diferente. Mesmo que aquela pessoa que teve a desavença conosco mantenha em relação a nós a mágoa, o ódio, e ela tem ainda o desejo de vingança, o fato de nós termos tentado a reconciliação, de nós termos buscado no nosso íntimo o desejo sincero de modificar essa situação, vai criar em nós um campo de vibração melhor, que nos permitirá conviver sem o processo de perturbação, de obsessão, que é muito natural no nosso mundo. Não podemos esquecer, como disse Richard Simonetti, que de 6 bilhões de pessoas encarnadas, há pelo menos mais 18 bilhões de pessoas desencarnadas que convivem conosco dioturnamente, no nosso orbe. Estamos aqui. Há muito mais espíritos fora do corpo do que dentro dele. E isso quer dizer que estamos mergulhados numa população que não podemos enxergar. Então, quando Jesus pede para nós nos reconciliarmos, é para que nós tiremos do nosso coração a mágoa, o rancor, para que nós busquemos a harmonização, para evitar que, num processo depois da desencarnação, possa continuar a haver o ódio, o rancor, a mágoa, a perseguição e a obsessão que é resultante de tudo isso. Então, quando existe esse processo em que uma pessoa que nós ofendemos no passado nos procura quando estamos encarnados e, consequentemente, esquecidos de quem fomos, de tudo aquilo que nós fizemos, e Deus então permite a aproximação desse irmão, que mantém o ódio, que mantém o desejo de vingança a nosso respeito, justamente no momento em que estamos preparados para ajudá-lo a se demover desse sentimento. Eu trabalho num grupo mediúnico de desobsessão. Então, o nosso trabalho justamente é auxiliar pessoas que estão sofrendo processos obsessivos. A maioria dessas pessoas que são obsidiadas, elas não são vítimas. São pessoas que nessa vida têm um comportamento diferente, mas que em vidas passadas insultaram ou provocaram situações que levaram esse ser que a está obsidiando ao ódio. Às vezes, por décadas, por centenas de anos. O ódio dessa pessoa é tão intenso que ela não consegue seguir em frente. Ela acredita que a sua felicidade depende exclusivamente da vingança sobre aquele que o prejudicou um dia. Então, como as vidas vão se sucedendo, as experiências vão se sucedendo, as pessoas se transformam. Mas aquele que está preso ao ódio, ele não consegue seguir em frente. Ele tem as algemas da vingança que o prendem ao passado. E ele acredita que só será feliz quando puder se vingar. Quer dizer, é a tão famosa lei de Talião do olho por olho, dente por dente, que, na minha opinião, foi muito mal interpretada. Porque o fato de nós cometermos um erro não nos dá o direito, ou melhor, o fato de nós cometermos um erro nos traz a obrigação de resgatar o erro da mesma intensidade e não de nos vingar daquele que foi causa do nosso erro ou aquele que errou contra nós. Então, a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, ela não está atestando a vingança como meio de felicidade. Ela está dizendo que se eu fizer o mal, eu vou receber o mal. Se eu fizer o bem, eu vou receber o bem. Mais tarde, Jesus
resume isso, coloca com outras palavras, para que nós compreendamos de uma forma melhor, a cada um segundo as suas obras. Então nós vamos receber segundo as nossas obras. E na lei de Italião está dizendo exatamente a mesma coisa. Se fizermos o mal, vamos receber o mal. Mas, pelo nosso orgulho ainda, a vingança está presente. Muitas vezes, irmãos carregam consigo um ódio secular. Eles estão de encarnação em encarnação em busca da vingança. Porque o fato de desencarnarmos não modifica os nossos sentimentos. Então eles vêm buscando a vingança. Acontece que aquele que foi algoz um dia, ele pode, à medida em que as experiências e a lei de causa e efeito age sobre ele, quer dizer, ele cometeu um erro que provocou o ódio desse nosso irmão. Vamos colocar assim. Com o passar do tempo, esse erro vai ter que ser resgatado. É a lei de causa e efeito. E muitas vezes, o algoz daquela época acaba se perdoando. Ele consegue se perdoar, se arrependendo do erro cometido. E aí pede a Deus para que numa nova experiência possa passar por uma prova onde ele não erre mais. Então, realizando o resgate da dívida. Então imaginem essa situação. Há muitos e muitos anos, uma pessoa mata a outra. Aquele que foi morto mantém o ódio, o desejo de vingança pelo que aconteceu. Aquele que matou desencarna arrependido, pede perdão a Deus, pede para resgatar essa situação. E ele reencarna e passa por situações que vão ajudá-lo a resgatar essa situação, esse erro do passado. Mais tarde, numa nova encarnação, já tendo resgatado o erro do passado, já não tendo mais esse peso na consciência, é permitido que aquele que odeia, que foi morto, se aproxime. E aí começa o processo obsessivo. Ah, mas Deus vai permitir que a pessoa, mesmo depois de ter se arrependido do erro, de ter passado por provas, de ter resgatado o seu erro, Deus vai permitir que haja o processo obsessivo? Sim, vai permitir. Porque, nesse caso, o processo obsessivo serve para que aquele irmão que ainda sofre, está adoecido pelo ódio, pelo seu desejo de vingança, possa encontrar um ser melhor e encontrar o caminho do perdão. Porque só o perdão irá libertá-lo para que ele siga a vida. Então, como eu disse, nos trabalhos de desobsessão, isso é muito comum. E nós procuramos mostrar para o nosso irmão desencarnado, o obsessor, que aquele ser que hoje está vivendo uma nova experiência não é o mesmo que um dia o ofendeu. E como ele, como obsessor, por afinidades, acaba tendo a condição de conviver com esse irmão dioturnamente, né? Porque o espírito desencarnado não tem limites. Ele fica ao nosso lado, dia e noite, sem parar, esperando uma oportunidade para nos perseguir, para exercer a sua vingança. Ele mesmo, apesar do ódio, ele, conforme vai sendo esclarecido, ele vai percebendo que o outro realmente mudou. E como nós temos essa possibilidade de ajudá-lo, mostrando imagens e auxiliá-lo a compreender melhor a situação, no fim, quando tudo corre bem, esse ser que é o obsessor, ele acaba compreendendo que a causa do seu sofrimento, às vezes por décadas, é o seu ódio e não o ato cometido. Então, quando Jesus pede para que nós nos reconciliemos enquanto estamos lado a lado, é justamente para evitar um futuro assim. Olha o trabalhão que dá para que haja a reconciliação depois de muito tempo, depois de muitas encarnações. Então, se nós, conscientes da mensagem do Cristo e desse instrumento que é o perdão, formos ao encontro daquele que é o nosso desafeto e buscarmos nos reconciliar com ele, então vamos evitar um futuro doloroso para nós
e também para ele. Isso é tão importante que Jesus coloca numa outra passagem, que também está nesse capítulo, aquela ideia que se você for ao templo depositar uma oferenda a Deus e ainda tem uma discórdia com seu irmão, vai e reconcilia-te com teu irmão antes de oferecer algo a Deus. Porque para Deus é muito mais importante a reconciliação com o seu adversário do que a oferenda que se possa fazer. Isso foi colocado por Jesus num tempo em que o sacrifício de animais era algo comum. No templo de Salomão, os animais eram vendidos para que fossem sacrificados em homenagem a Deus, o holocausto em homenagem a Deus. Hoje em dia isso não acontece mais. Mas imaginem que nós entremos num templo, numa casa espírita, numa igreja, ou numa igreja católica, ou uma igreja protestante, com o nosso coração cheio de mágoa, e vamos nos ajoelhar diante de Deus e orar pedindo proteção e auxílio. Será que nós estamos na sintonia apropriada para oferecer a Deus a nossa prece? Então, é esse o sentido que Jesus coloca. Que nós, nos reconciliando com os nossos adversários, nós estaremos mais limpos, para que aí sim possamos elevar a Deus o nosso pedido, elevar a Deus o nosso pensamento e estar em sintonia com os seus mensageiros, com os espíritos de luz, que trabalham em todos os lugares, tanto nas casas espíritas, quanto na igreja católica, na protestante, enfim. Onde duas pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, lá ele estará, através dos seus prepostos, dos seus mensageiros. Então nós entendemos que Jesus coloca essa importância dessa escolha, o perdão nos libertando das nossas impurezas. E ela é tão importante, essa atitude, que ele colocou no Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou, que ensinou aos seus apóstolos, que resume todo o comportamento que nós devemos ter diante da entidade. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, a humildade de aceitar a vontade dele e pedindo perdão pelas nossas ofensas, quer dizer, reconhecendo as nossas imperfeições. Então, perdoa, Senhor, os nossos erros, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é um momento, dentro da oração do Pai Nosso, em que nós assumimos um compromisso de sermos mais misericordiosos, de exercitarmos, de usarmos esse instrumento que é o perdão, para nos libertar da mágoa, do rancor e do ódio, que são causas da nossa infelicidade e também de processos obsessivos. Se nós estivermos conscientes das nossas imperfeições e buscarmos combatê-las com humildade, então, se algum irmão do passado vier ao nosso encontro com desejo de vingança, ele não vai entrar em sintonia conosco, porque estaremos exalando o bem quando ele deseja o mal. E essa situação é propícia para que aquele irmão reconheça as nossas mudanças, o nosso desejo de ser melhor e acabe nos perdoando. Porque o perdão que ele vai encontrar, que ele decidir, ele vai libertá-lo para que ele continue vivendo a sua própria existência, porque, principalmente, precisamos entender, a nossa felicidade não depende de ninguém. Nós podemos ser felizes diante das situações que a vida nos oferece, se tivermos a resignação necessária. Então, não é através da vingança que nós vamos encontrar a felicidade. A vingança só vai aumentar os nossos compromissos. É como chegar num banco e pedir um dinheiro emprestado para pagar uma dívida em outro banco. Então, nós precisamos compreender que o perdão é um instrumento para nos libertar de sentimentos nocivos que nos fazem muito mal. Mas, quando Jesus fala de misericórdia,
Ele não está falando só do perdão. Então, perdoar as ofensas não é um sinal de que nós alcançamos esse grau, que nós já somos misericordiosos. Não é? Por quê? Porque o fato de necessitarmos utilizar desse instrumento mostra que nós ainda nos ofendemos. Então, ser misericordioso é ter um olhar brando em relação às situações em que a atitude do outro não me ofende. Ah, mas como assim? As pessoas cometem erros, fazem barbaridades e eu não vou me ofender com isso? É exatamente isso. Sermos indulgentes com relação às situações do nosso irmão. Então, alguém que pela sua ignorância cometeu atrocidades, cometeu erros, homicídios, latrocínios, roubos, desvios de verba, corrupção, todas essas pessoas, elas só fazem isso porque são ainda ignorantes. Não compreenderam que tudo aquilo que nós fazemos hoje acaba retornando para nós mesmos. Então, se nós tivermos um olhar misericordioso, nós vamos orar por essas pessoas. Desejar que elas encontrem um caminho melhor. Que possam, através das duras provas que são consequências dos nossos erros, aprender as lições e se transformarem. É preciso ampliar a ideia, porque não basta perdoar as pessoas para que nós sejamos misericordiosos. Aquele que é misericordioso não se ofende e não vai mais precisar do perdão. Porque aquele que não se ofende não precisa do perdão. É um instrumento transitório, vamos dizer assim. Nesse momento da nossa evolução, em que ainda somos regidos pelas nossas paixões, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, muitas das ações que as pessoas fazem ao nosso redor nos ofendem, nos chocam. E nós não conseguimos aceitar a liberdade que Deus deu para essas pessoas. Às vezes é difícil entender como Deus permitiu que um homicida, um assassino em série, pudesse levar dor a tantas e tantas famílias. Não foi Deus que permitiu. Ele nos deu o livre-arbítrio. Aquele irmão, por ignorância, por uma doença, se desvia do caminho e acaba cometendo muitos crimes. Esses crimes vão ter que ser resgatados. Mas Deus irá conceder a ele meios para que ele possa, através do resgate, aprender. Porque Deus não vai castigá-lo, não vai condená-lo. Não vamos esquecer que dentro da doutrina espírita nós conseguimos aprender que não existe o céu nem o inferno, que não existe penas eternas, que Deus nunca vai desistir de nós, que por pior que possamos ser, nós amamos algo ou alguém. E esse amor que nós sentimos, Deus é que colocou dentro de nós. Então Ele pacientemente espera que nós coloquemos essa ferramenta para ser usada e possamos superar as nossas imperfeições, deixando de ser ignorantes. Então, nós precisamos compreender isso, que ser misericordioso vai além do perdão, porque aquele que precisa perdoar, um dia se ofendeu. E o fato de se ofender mostra que ele ainda não tem misericórdia diante das diferenças, das opiniões, das atitudes dos nossos irmãos que caminham ao nosso lado. Então é muito importante nós percebermos que no estágio evolutivo em que nos encontramos, perdoar é o caminho. Por quê? Porque ainda nos ofendemos. Mas vai chegar o tempo em que nós não vamos nos ofender com o erro das pessoas. Nós vamos compreender o erro dessas pessoas e acreditar que na sua infinita misericórdia Deus irá conceder os meios para que essas pessoas encontrem o bom caminho. E se eu reagir de uma forma benevolente, que não é passiva, não é se submeter ao mal, não é deixar para lá, mas de uma forma benevolente, quer dizer, olhar para aquele ser
como ele é um ser doente, porque é isso que eles são, pessoas ignorantes, ainda não conhecem a lei do amor e doentes pelo egoísmo, pelo orgulho. Se nós olharmos com esse olhar, não vamos condená-los. Isto é indulgência, que é um passo para que nós não nos ofendamos diante das diferenças, diante das situações que a vida nos oferece. Hoje é muito difícil assistir aos jornais televisivos, porque as notícias são todas muito difíceis de serem aceitas. Então nós vemos disputas governamentais, nós vemos a corrupção ativa, nós vemos situações hediondas de crimes, e tudo isso nos choca, porque nós aprendemos que não devemos fazer isso. Mas não podemos julgar essas pessoas. Nós não sabemos qual é a antecedente daquele espírito. Por que ele agiu dessa forma? O que nós sabemos é que ele, como nós, foi criado simples e ignorante e que o futuro dele é ser perfeito, como nós também é. E que Deus irá conceder os meios para que isso aconteça. Então, quando nós conseguirmos não julgar as pessoas, seguindo o exemplo de Jesus, então nós estaremos no caminho de sermos misericordiosos, porque só perdoar, quem perdoa se ofendeu, e quem se ofende ainda não chegou ao estágio de ser misericordioso. O exemplo que está colocado nesse capítulo do Evangelho é aquele em que os judeus levam a Jesus a mulher adúltera. Então, uma multidão cerca o Cristo, já para colocá-lo numa situação difícil, porque ele prega o perdão, prega o amor, prega a caridade, a fraternidade, a igualdade entre as pessoas. E a lei mosaica manda que se apedreje a mulher. Interessante que é só a mulher, né? O homem nunca é adúltero, é a mulher que é causa do adultério. Mas isso é uma outra conversa. Enfim, nessa passagem evangélica, a mulher é colocada diante do Cristo. E ele diz aquela frase muito famosa: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. As pessoas, então, começando pelos mais velhos, vão se retirando da cena. Por quê? Quem de nós tem a consciência pura nesse mundo de provas e expiações? Quem de nós pode julgar aquela mulher? Em que circunstâncias e quais são as situações que a levaram a um ato, a um tipo de erro como esse do adultério? Então ali Jesus exemplifica o que significa ser misericordioso. Porque ele, sendo o espírito mais perfeito que caminhou sobre a terra, ele tinha o coração puro e poderia condená-la. Mas ele olha para ela e pergunta: onde estão aqueles que a acusaram? E ela responde: todos se foram, pois eu também não a condeno. Vá e não peques mais. O exemplo de misericórdia que Jesus coloca nessa passagem do Evangelho é aquele que Deus tem para conosco, para com todos nós. Todos os filhos de Deus, todas as suas criaturas, todos estamos destinados à perfeição. E Deus olha para as nossas imperfeições, para os erros que nós cometemos ao longo do nosso caminho e não nos condena. Ele nos adverte através das provas, pelos resgates, pelas consequências dos nossos atos. Deus nos adverte para que nós mudemos o nosso rumo. E podemos até ouvir o Cristo: vá e não peques mais. Por que nós não vamos mais pecar? Porque diante da dor, no aprendizado do resgate, com certeza, muitas das vezes, nós faremos novas escolhas, evitando passar pela mesma dor. Então, o caminho da misericórdia, ele começa no perdão, mas é muito mais amplo. Porque Jesus nos convida para modificarmos o nosso íntimo, nos tornando pessoas misericordiosas. Como nós necessitamos da misericórdia de Deus, nós também ofereçamos a nossa misericórdia àqueles que pensam diferente de nós. Aqueles que ainda ignorantes não são maus, mas que ainda ignorantes
cometem erros e muitas vezes nos colocam em situações difíceis. É importante que nós percebamos que se ainda precisamos perdoar, é porque estamos distantes de não nos ofender. Aí eu me lembro de um modelo, além do Cristo, óbvio, né? O nosso modelo perfeito, Jesus. Mas de uma pessoa que conviveu conosco, né? Mais próximo, e que tinha esse comportamento. Né? Chico Xavier, diante das situações de adversidade, de hipocrisia pelas quais ele passou, ele não guardou mágoa de ninguém. As pessoas tentaram enganá-lo, aqueles repórteres que vieram falando em francês e quiseram enganá-lo, e ele não ficou com mágoa. Nós tivemos situações em que a pessoa, contrariada diante da manifestação mediúnica, da correspondência vinda do além, que era para consolar aquele coração, mas a pessoa não queria aquela mensagem, ela queria algo mais. E não aceitando a singeleza do trabalho, agrediu ao Chico com palavras e cusparadas. E ele continuou, não odiando. Tem uma frase do Chico que é muito interessante, que eu já li algumas vezes, e que ele diz assim: é melhor que eu seja ofendido do que tenha ofendido alguém. Esse é o caminho da misericórdia. É a preocupação com o outro. A escolha que podemos fazer de conviver em harmonia, apesar das diferenças. Isso não quer dizer que nós precisamos passar a mão na cabeça dos errados, que nós devemos sorrir diante do erro cometido, que deixemos na impunidade as pessoas que prejudicam muita gente. Não é isso. Nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca as orientações em que os Espíritos nos dizem para que, se a pessoa está cometendo um erro que prejudica outras pessoas, então é importante que nós mostremos esse erro para ajudar essa pessoa que está errando em aprender um caminho melhor e também para preservar aqueles que serão prejudicados. Se a pessoa está cometendo um erro só para si, esse erro vai trazer prejuízo só para ela. Então, não há necessidade de nós divulgarmos essa situação, mas chamemos a pessoa em particular e busquemos com fraternidade, com amor, ajudá-la, para que ela possa encontrar um caminho melhor. Esses são detalhes, escolhas que fazemos para que possamos nos tornar misericordiosos, que vai muito além de aprender a perdoar. O perdão vai nos libertar do que nós somos hoje, ainda orgulhosos, vaidosos, que nos ofendemos diante das situações adversas à nossa vontade, mas é um instrumento transitório. Ele simplesmente vai mostrar para nós os benefícios de evitarmos o ódio, a mágoa, o rancor no nosso íntimo. Esses sentimentos que são nocivos e que podem nos levar à doença. Além de processos obsessivos. Porque quando nós saímos do plumo, né? Quando nós nos sentimos ofendidos e o sangue ferve, a nossa vibração baixa muito. Né? E aí nós abrimos espaço para que espíritos inferiores que ainda se comprazem no mal, que não conseguindo ser felizes, sentem prazer em ver o sofrimento alheio. Quando nós entramos nesse estado, nós abrimos condições para que eles nos persigam, para que estejam próximos de nós. Então, esse caminho nos libertará, para que nós compreendamos finalmente o que Jesus quis dizer quando, depois de todo o sofrimento pelo qual ele passou, e vamos colocar sofrimento entre aspas, né? Porque a definição de sofrimento
vem da revolta diante dos fatos. E Jesus, em todo o processo, desde a prisão, das cusparadas recebidas e das agressões recebidas no Sinédrio, depois de ser coroado com espinhos, de ter sido coberto com manta, com pano, de uma forma humilhante para aquele que se acha melhor. Depois de ter sofrido as agressões físicas nos martírios, levados aos romanos, para que pudesse ser julgado, e diante de Pilatos, ter sido conduzido para que na Páscoa, como era costume na época, pudesse ser libertado. Porque Pilatos tinha quase que certeza de que diante de um malfeitor, um assassino como Barrabás, o povo escolheria Jesus e o livraria das consequências da sua atitude, de passividade diante da vontade do poder constituído na Judéia, que era o Sinédrio. Então toda essa situação de perseguição, de injustiça, porque Jesus é amor. O que fez esse ser, enquanto caminhou entre nós, se não oferecer fraternidade, amor, ensinamento, esperança, consolo para as nossas aflições? E mesmo quando toda a turba escolhe Barrabás, ele continuou passivo. Nenhum momento de revolta. Abandonado pelos apóstolos, ele carrega a sua cruz sozinho. E é quando chega no momento derradeiro, já sobre o efeito das dores cruciantes da crucificação, no momento da desencarnação, ele roga ao Pai: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Essa frase é muito significativa, porque ele não diz: irmãos, eu vos perdoo pelos erros, pela vossa ignorância. Não, ele não diz isso. Ele pede a Deus que nos perdoe. Já pensando na lei de causa e efeito, nas consequências que vieram a partir de atos tão hediondos, Jesus pede ao Pai que nos perdoe, porque ele, já tendo alcançado o mais alto grau de amor, de misericórdia, ele não sofreu diante da dor, por não ter revolta. Ele não ficou decepcionado com os apóstolos que o abandonaram no momento derradeiro, pela negação de Pedro. Ele não se sentiu injustiçado por Deus por estar passando por uma situação tão dolorosa quanto a crucificação. Ele aceitou, com resignação, a missão que lhe foi dada, de nos mostrar o caminho, dando exemplo de misericórdia, porque Jesus não precisava nos perdoar. Ele não se ofendeu diante da nossa ignorância, mas ele pediu ao Pai que nos perdoasse pela nossa ignorância. O sublime modelo que Deus nos ofereceu para que pudéssemos aprender os caminhos da evolução. O Mestre Jesus. Em todos os instantes, ele se comporta segundo as suas palavras. E nesse momento em que ele pede a Deus que nos perdoe, ele demonstra o que significa ser misericordioso. Porque se ele tivesse se sentido ultrajado, ofendido, se ele tivesse tido qualquer mágoa com os apóstolos por terem abandonado, ele os teria perdoado. Mas ele não sentiu. Na sua infinita misericórdia, ele não sofreu, porque não viu injustiça, apenas piedade pela nossa ignorância. Naquele instante em que o orgulho venceu o amor e levou Jesus à cruz. A prova disso é que ao retornar no terceiro dia,
deixando muito clara a imortalidade. Jesus se reúne novamente com os apóstolos e não há nenhum traço de repreensões, nenhum momento de angústia, apenas a felicidade do reencontro e o compartilhado amor. Então, meus irmãos, busquemos olhar para dentro de nós, perceber o quanto ainda estamos distantes de nos tornarmos seres misericordiosos. Olhemos para dentro de nós. Busquemos lá naquele armário onde nós guardamos as mágoas, os rancores e, se Deus quiser, nenhum ódio, né? Esperemos que nessa altura, depois de nos tornarmos espíritas e termos estudado o Evangelho por tanto tempo, que nós não tenhamos mais ódios de ninguém, mas ainda tenhamos. Vamos olhar para aqueles momentos em que nos sentimos magoados, em que nos sentimos entristecidos, para aquelas pessoas com as quais nós não queremos mais nos relacionar por um motivo ou outro, e refletir, meus irmãos. Tomar a decisão de nos reconciliarmos, de afastar do nosso íntimo esses sentimentos deletérios e tornarmos nossos corações mais puros, para que encontremos a paz e possamos viver a alegria das experiências, por mais difíceis e doloridas que possam ser, mas com a certeza da justiça e da misericórdia do Pai, que nos oferece o necessário a cada instante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Que as suas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, nos fortalecendo nessa reforma íntima tão necessária, que nos libertará da dor e nos levará à felicidade, apesar das dificuldades que essa vida de provas e expiações nos oferece. Tenhamos confiança, muita paz.